Queridos irmãos e irmãs, aqui, tantos que nos acompanham de casa, o evangelho que nós ouvimos está se repetindo agora. A Igreja Católica, Apostólica Romana, é chamada de Barca de São Pedro. E é da Barca de Pedro que Jesus fala às pessoas que estão na margem e que foram ali para escutá-lo. Nós estamos na Barca de Pedro e aqui viemos para ouvir o Senhor, que continua nos falando através da sua palavra, através da pregação da sua igreja. Note, meus caros, que a palavra de Deus, ela tem essa força de reunir. A palavra de Deus, ela tem uma força que nos atrai. E atrai por quê? Porque nós queremos ouvi-la, para que possamos vivê-la e através da vivência da palavra alcancemos a salvação. Sobre isso, São Paulo, no seu credo, deixa muito claro a questão da palavra e a ligação da palavra com Jesus. Jesus que é a palavra, Jesus é o Logos, Logos tuteu, é a palavra de Deus que se fez carne. E esta carne hoje se faz pão na Eucaristia. Pão da palavra, pão da Eucaristia. Se você pensar nesses dois pães, são esses que atraem multidões. Quando você lê os 4 evangelhos, as multidões iam até Jesus para escutar a palavra e para comerem pão. Você viu na multiplicação dos pães, Jesus numa multidão, 5.000 homens, sem contar mulher e criança, ele multiplica o pão para esse pessoal, as pessoas comem pão de graça. Jesus despede a multidão, pede que os discípulos passem para outra margem. Veio uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, acalma a tempestade, sobe na barca. Quando eles chegam do outro lado, tem uma multidão lá. E os discípulos ficaram alegres. Olha, uma multidão seguiu Jesus. E Jesus vai dizer, olha, eles estão nos seguindo não porque ouviram apenas a palavra e nem porque viram milagres. Eles querem pão. Pão de graça, comeram ontem, querem mais hoje. Aí Jesus faz então o seu discurso do pão da vida, do capítulo 6 de João. É por isso que as multidões procuram Jesus, para se alimentar da palavra e para se alimentarem do pão. A minha pergunta é, por que nós vamos à igreja? Por que nós vamos à missa? Por que nós estamos aqui agora? Por que você acordou mais cedo e todo domingo você tem acompanhado esta Eucaristia? Porque nós temos fome de Deus. E nós viemos buscar esses 2 alimentos. O alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. A leitura de São Paulo aos Coríntios 15, 11. Paulo vai dizer assim. Primeiro, ele pega a palavra. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, no qual estáis firmes. Há um problema acontecendo. Muitas pessoas estão firmando a sua fé nos pensamentos de homens e certos pensamentos contrários à Sagrada Escritura e à doutrina oficial da igreja. Paulo, há 2000 anos atrás, já deu a solução do problema. Lembrai-vos, irmãos, o evangelho que eu vos preguei e que vós recebestes e no qual estáis firmes. A nossa firmeza, o nosso conhecimento, a nossa fé cristã, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Se você não conhece Bíblia, se você não lê Bíblia, se você não estuda Bíblia, você vai ouvir qualquer bobagem e vai acreditar. Você vai ouvir qualquer
reflexão pé de chinelo. Você acha que é uma exegese profunda. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento: o meu povo se perde por falta de instrução, por falta de conhecimento. E nada é mais importante que conhecermos aquele de quem a Bíblia fala, que não é uma ideia, uma filosofia, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. O Antigo Testamento inteiro prepara a vinda de Cristo. Os evangelhos contam a vinda de Cristo, e de Atos para frente, a vivência da igreja de Cristo. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Então precisamos firmar a nossa fé nesta palavra, na palavra bíblica, na palavra de Deus. E Paulo continua: por que isso? Porque através do evangelho sois salvos. A palavra de Deus, ela nos traz salvação. E quando nós tomamos posse desta palavra, quando nós a recebemos, quando nós a praticamos, a salvação acontece na nossa vida. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal como ele vos foi pregado por mim. E ele vai dizer: de outro modo, terias abraçado a fé em vão. E como há pessoas que abraçam a fé em vão. Há muitos discursos onde você vai com uma fome de Deus, que há de tudo. E quando eu falo tudo, você coloca tudo e mais um pouquinho. Só não há Bíblia, só não há doutrina, só não há Deus. O resto você puxa com rodo. Pessoal que vai com fome e volta com fome. Eu penso que não há um comercial pior para um restaurante, onde você vai com fome e sai com fome. Aí eu fui em tal restaurante com fome e eu saí com fome. A igreja não se compara a um restaurante, mas é uma ceia, é uma refeição. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Pão da palavra, pão da Eucaristia. Estou falando a partir de mim, sem dizer nome, e se servir para alguém, mude. Ai do padre, e eu estou dizendo, primeiro eu, que deixa o povo sair da igreja com fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome da Eucaristia, que é o corpo de Deus. Aqui é lugar de se alimentar disso, aqui é lugar de falar de Deus. Há vários lugares onde se pode falar de outras coisas. Aqui é lugar de falar de Deus. E quando você vai à missa, espero que você esteja procurando a Deus. Espero que você tenha o encontrado, porque é esta palavra em quem nos salva. E Paulo vai dizer: ora, de outro modo, você abraçou a fé em vão. Se é outra coisa, se é de outra maneira, abraçou a fé em vão. E Paulo, muito sábio, ele vai dizer aqui o que a exegese chama de credo paulino. A gente tem o credo apostólico, nós rezamos todo domingo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós vamos rezar uma profissão pública da nossa fé, uma profissão dominical. Nós temos o credo niceno-constantinopolitano, do concílio de Niceia e do concílio de Constantinopla. Não é que é outro credo, é o mesmo credo, porém ele vai explicar algumas expressões. Creio em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, criado, não gerado, não criado, antes de todos os séculos, por ele foi feito. Aí vai explicando mais. E Paulo tem o seu credo, chamado credo paulino. Ele resumiu toda a vida de Jesus em 3 palavras: a palavra morte, a palavra sepultamento e a palavra ressurreição. Que não são palavras, são vivências e mistérios da fé.
é o versículo 3 e 4 da leitura que escutamos. Vamos pegar aí a segunda leitura para a gente ler junto, o versículo 3 e 4. Eu vou começar lendo quando eu falar, a saber, aí vocês leem alto comigo o credo de São Paulo, o resumo da fé em Jesus Cristo. Este era o conteúdo da pregação de Paulo. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o chamado credo paulino. São Paulo resume de maneira maravilhosa o núcleo da nossa fé cristã. Paulo vai dizer: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Qual é a pregação da igreja? Qual é a nossa pregação? Qual é a fé do cristão? Se não essa, que Cristo, Filho de Deus, veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Aqui está o credo de São Paulo. Quando você escutar alguém falando, o credo paulino, a profissão de fé de São Paulo, a gente fala muito da profissão de fé de São Pedro. Jesus pergunta: quem sou eu? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a profissão de fé petrina, São Pedro. Qual é a profissão de fé paulina, a profissão de fé de São Paulo? Esse versículo que nós lemos: Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. É o coração da pregação de Paulo. Todo o resto que Paulo fala é a respeito disso. E esse Cristo que veio, que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou, ele vem ao encontro dos homens. Jesus não quer cumprir a sua missão sozinho. Ele quer colaboradores. E quando Jesus, isso que é muito interessante, ele vai chamar pessoas para ajudá-lo. Ele não pede ao Pai: oh meu Pai, manda uns 12 anjos para me ajudar na missão. Vou dizer a verdade que seria muito mais fácil. Os anjos íntimos de Deus, seres perfeitos, não têm defeito, poderosos. Jesus com 12 anjos tinha feito miséria. Jesus não chama 12 seres angélicos. Ele começa a chamar 12 homens. E só em falar de homens, a gente já pensa seres imperfeitos, pessoas limitadas e que não dariam conta apenas pela própria força e vontade de responderem aos anseios de Deus, de corresponderem aos anseios de Deus. Só que Deus, meus caros, Ele tem uma coisa que nós precisamos aprender, para mim e para você, chama pedagogia. Tem pessoas que fazem o curso de pedagogia, eles aprendem um método e um modo de ensinar. Resumindo, muitas outras coisas, mas resumindo, o pedagogo é aquele que sabe um caminho para que a cultura livresca, a vivência escolar universitária possa entrar na cabeça daqueles que estão ali para aprender. Então a pedagogia é a arte de ensinar, a arte da vivência da própria cultura. Jesus é um grande pedagogo. Deus tem uma pedagogia para mim e para você. Nós não somos iguais. É por isso que eu acho uma bobagem muito grande gente de igreja ficar comparando espiritualidade. Esse movimento é melhor que aquele. Essa pastoral é melhor que aquela. Este jeito de rezar
é melhor do que aquele. Aquele que reza assim agrada mais a Deus que aquele que reza assado. Isso não existe. Por que não existe? Porque a pedagogia de Deus é pessoal. Deus sabe como chegar ao coração de cada um, e não é o mesmo caminho. Para cada um de nós, Deus tem caminhos diferentes. Nós vimos na primeira leitura, aqui nós temos um show. Eu vou explicar a primeira leitura na missa da noite. Ela é tão profunda que agora eu vou só tocar o assunto. Isaías está no templo. Olha que interessante. Isaías está no templo. O templo é lugar de teofania, teosfanos, manifestação de Deus. Ali, meu filho, começa os serafins gritarem Kadosh. Kadosh é santo em português, do hebraico. Kadosh. E cada Kadosh que eles gritavam, o templo tremia os gonzos. Encheu de fumaça o templo. O cara, Isaías, vê aquilo tudo e fala: pronto, eu estou lascado, eu estou perdido, porque eu vi a Deus. Eu tenho os lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo impuro. Então qual foi o caminho que Deus usou para chegar no coração de Isaías? O esplendor do templo, o esplendor da glória. Tinha serafim voando e um veio, colocou uma brasa na boca do profeta e o cara começou a profetizar: pode me enviar. Como que foi a conversão de São Paulo? Foi no templo, cheio da glória, cheio de anjo? Não foi, meu caro. São Paulo não estava no templo. São Paulo estava em cima de um cavalo, e era Saulo na época. E ele estava indo fazer o quê? Matar os cristãos, perseguir a igreja, lá na cidade de Damasco. No caminho ele vê uma grande luz, ele ouve uma voz, é Jesus. Ele cai do cavalo Saulo, e ele levanta Paulo. Ele teve uma intimidade com Cristo ressuscitado. Ele vai dizer: Cristo apareceu também para mim como um abortivo. Eu que sou indigno de ser um apóstolo, não é? Sou o menor dos apóstolos. Eu nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Está na segunda leitura da missa. Aí você vê no evangelho Pedro está no templo? Não. Pedro está num cavalo? Não. Onde que Pedro está? Na praia, lavando as redes, frustrado. Não pescou nada. Jesus usa a pedagogia também com Pedro, a pesca milagrosa, e Pedro vai dizer: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus se encontrou com Pedro onde ele trabalhava. Jesus se encontrou com Paulo onde ele perseguia. Deus encontrou com Isaías no templo, lugares diferentes, pedagogias diferentes para pessoas diferentes. E os três tiveram humildade para reconhecerem: eu não sou capaz. Isaías vai dizer: eu estou perdido, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo impuro, eu não posso ser o que Deus pede. Paulo vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou um abortivo, eu não posso nem ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Pedro vai dizer: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Note, para cada um uma pedagogia, e o primeiro sinal é reconhecer-se pequeno perante a grandeza de Deus. Deus me escolheu porque eu sou o melhor, sou o cara, é best. Deus me escolheu porque vou arrebentar. Isso aí ele está se escolhendo.
Aquele que Deus chama para uma missão, o primeiro sentimento é o medo, a incapacidade, a pequenez perante o mistério. Mas Paulo vai dar a solução. A solução está logo após eles reconhecer pequeno, um abortivo. Ele vai dizer, e nós vamos ler juntos, é o versículo 10 da segunda leitura. Vamos ler alto, um dos versículos mais belos da Bíblia. Marque na sua Bíblia, grife na sua Bíblia, canetinha que destaca, circula com lápis, faz uma seta. Você não pode perder esse versículo da sua vista. Aqui está a solução para o chamado de Deus. Aqui está a solução para a nossa pequenez. Aqui está a solução para a nossa incompletude. Paulo vai dizer, eu vou ler primeiro o que ele fala dele mesmo e a gente ler junto o versículo 10, bem alto, bem bonito. Começo no 9. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E qual é a solução? É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Amém? Amém. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Paulo, ele se conhece. Paulo sabe da vida dele. Paulo sabe do que ele já fez. Paulo sabe que algumas coisas que ele realizou eram até situações imperdoáveis. Mas Deus o escolhe. Deus o restaura. Paulo deixa-se ser escolhido. Paulo deixa-se ser restaurado. Aí ele vai dizer depois, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque a sua graça a mim dispensada não foi estéril, não foi inútil, ela gerou vida. Ele vai dizer no versículo 2, de outro modo, teríamos abraçado a fé em vão. Nós não podemos desperdiçar a graça de Deus. A graça de Deus. Hoje em dia não pode mais. Mas quando eu era jovenzinho em Itaúna, eu trabalhava com meu avô no salão, cortando cabelo e fazendo barba. Meu avô ensinou os netos todos a serem barbeiros. Ele falou, eu sei que vocês não vão ser barbeiros. Vão estudar, vão ser outra coisa, mas para vocês terem o dinheirinho de vocês de pequeno, eu vou ensinar a minha profissão. Meu avô falava com muito orgulho, eu levantei a minha casa na tesoura. E foi mesmo, construiu a casa dele, comprou o terreno, onde a minha mãe mora hoje, ele levantou tudo, cortando o cabelo. E ao lado do salão do meu avô tinha um restaurante. E eles serviam almoço a semana inteira. Quando terminava a hora do almoço, hoje não pode fazer isso mais, naquela época podia. Eles viam o que ficou lá no self-service e eles faziam marmitex. Colocava arroz, feijão, uma saladinha, um pedaço de carne e tinham os andarilhos que iam lá buscar essa marmita que eles iam almoçar. Pouco tempo depois, o restaurante cortou, falou, não tem como entregar marmita mais. Agora não vai entregar comida mais não. E eles perguntaram, mas por quê? Porque vocês estão abrindo a marmita, estão comendo a carne e estão enxugando o resto fora. É para comer a marmita toda. Vocês estão comendo a carne e jogando o resto fora. E acabou então a graça daqueles que necessitavam, até os justos pagaram pelos pecadores. Os que comiam a marmita toda ficaram sem. Os que comiam só a carne, perderam a carne também. Por que que isto lhes foi tirado? A resposta é uma só: desperdício. E Paulo está dizendo, esse exemplo para você entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu sou o que sou pela graça, porque aquilo que Deus me deu, eu não desperdicei. A graça de Deus na minha vida não foi estéril. Eu não assumi o evangelho em vão. E meus irmãos, vamos dizer a verdade para nós, para os outros e para todos. Há muita graça de Deus sendo desperdiçada. Há muita pérola
sendo jogada aos porcos. Eu não estou entendendo, sem falar nome, um discurso errôneo que está nos bastidores da igreja. Talvez você participou de uma reunião, já ouviu isso. Que a igreja ficou para trás. E a igreja precisa se adaptar ao mundo. A igreja precisa falar a linguagem do mundo, porque o mundo mudou. Eu queria ouvir perante esta frase a resposta de Paulo. Paulo, que na leitura de hoje vai dizer que o Evangelho é o único capaz de nos salvar e ele é imutável. Jesus, ele não se adaptou ao mundo na época dele. Se Jesus fosse um safado, como há muito safado hoje em dia, ele viu que a coisa está ficando preta para ele tinha mudado o discurso, ele tinha sido amigo de Pilatos, ele tinha elogiado Herodes, certas coisas ele não tinha falado e não tinha feito. Meus irmãos, o que Jesus nunca fez, foi se adaptar ao mundo. Ele veio anunciar a palavra do Pai, e na sua oração sacerdotal, olhando para aqueles 12 homens, ele vai dizer: Pai, estes foram aqueles que tu me destes. Eu não oro pelo mundo, eu oro por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os na verdade. Pedro, estou aqui, Senhor, esta noite orei por ti, porque o diabo quis te peneirar, mas eu orei por ti, para que você ficasse firme, confirmasse a sua fé, e uma vez confirmada a sua fé, que você confirmasse a fé também dos seus irmãos. Então esse papo furado, que a igreja está perdendo fiéis, porque ela precisa se adaptar ao mundo, eu faço uma leitura contrária. A igreja está perdendo muita gente, porque ela está se adaptando ao mundo. Não é a igreja se adaptar àquilo que não é o correto, é aquilo que não é certo, se adaptar à palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então esta experiência de Deus, nós precisamos assumir esta graça que não pode ser estéril. E qual é a pedagogia de Jesus com Pedro? No Evangelho de Lucas, é o único evangelho que vai falar da pesca milagrosa. Mateus e Marcos vai dizer que Pedro estava lá lavando as redes, Jesus passa e diz: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles levantam e seguem Jesus. Lucas, ele faz um preâmbulo. Qual é o preâmbulo? A pesca milagrosa. Primeiro, ele vai fazer um milagre, e através do espanto pelo milagre realizado, é que vem o chamado à vocação. O texto vai dizer duas posturas de Jesus, duas posturas e duas barcas. Primeira postura de Jesus, ele está na margem, sendo apertado pela multidão, e ele está em pé. Jesus, ele olha e ele vê duas barcas. Ele vai subir numa. É a barca de quem? É a barca de Pedro. Não é por acaso, tinha duas barcas, Jesus escolheu uma das. Não. Jesus estava ali por causa de Pedro. Jesus foi ali para chamar Pedro. Então ele sobe na barca de Pedro, pede que afaste da terra um pouquinho, e Jesus começa a ensinar as multidões sentado. Primeira postura de Jesus, em pé, junto às pessoas. Segunda postura de Jesus, sentado da barca, ensinando as multidões. Essas duas posturas de Jesus
estão remetendo à nossa liturgia da palavra, ao pão da palavra. Nós ouvimos as leituras sentados, nós ouvimos o evangelho em pé, a explicação é dada sentado. Essas duas posições, entre o que senta para ensinar como rabino e o que senta para aprender como discípulo, dai-me, Senhor, ouvidos de discípulo, coração de profeta, e aquele em pé na praia, ou seja, o caminho percorrido, o ir até o Cristo, ou assumir a palavra. Então essas duas posturas, Lucas já começa falando que as pessoas estão ali para ouvir a palavra de Deus. Jesus está de pé com a multidão pregando, ele está da barca sentado pregando. Segunda coisa importante, a hora que ele vai começar a pregação e o ensino, ele vai dizer para Pedro assim: afasta a barca da margem um pouquinho. Não é à toa isso. Afastar a barca da terra significa, quando nós vamos falar das coisas de Deus, nós precisamos primeiro afastar um pouquinho das coisas da terra. As pessoas estão tão imbuídas, tão hipnotizadas, tão enraizadas nas coisas passageiras, nas coisas da terra, nas coisas perecíveis, que elas têm dificuldade de escutar a palavra de Deus. Primeira coisa que Jesus fala: afasta da terra, que eu vou falar das coisas do alto, vou falar das coisas do Pai. Pedro, afasta a barca. E Jesus vai pregando, e depois ele fala com Pedro. Olha como Jesus conhece: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Meus irmãos, Jesus está falando com quem? Com Pedro. Até aqui Simão. Quem é Jesus para Simão? Um pregador, um galileu. Pode vir alguma coisa que preste da Galileia? Um povo mais discriminado. Jesus é um pregador. Música do Padre Zezinho, um jovem galileu, né? Ficava encantado com as pregações de Jesus. Pedro era um pescador. Pregador, pescador. E o pregador está ensinando o pescador a pescar. E Pedro não é um pescador novo. Ele está ali há tempos. Porque Pedro tem a pedagogia dele também. Se Jesus tinha a pedagogia dele de chamar Pedro, Pedro tinha a pedagogia dele de pescar. Ele sabia se aquele dia tinha peixe ou não tinha. Ele tinha paciência. Uma característica do pescador é a paciência, é a arte de esperar o peixe, né? Eu não sei se você conhece pescador assim, eu conheço. Pescador que não come peixe. Falei, meu filho, que incongruência que é essa? Falei, não, padre, o gostoso não é comer o peixe, não. O gostoso é estar lá, é pescar, conversar com os colegas, é tomar uma cervejinha, assar uma carninha, à noite a gente cantar umas modas. Peixe, se pescou bem, se não pescou, valeu. O bom é estar com meus amigos lá no Rio. Que silêncio, a gente não toma banho, faz cocô no mato. É nós, hein? É vida. Tá estressado? É cansado, né? Vai pescar. Quer dizer, não é só a questão do peixe, é o contexto. Agora, uma coisa que todo pescador tem, que é muito bonito, pelo menos na época de Jesus: a confiança em Deus. Se Deus abençoar, nós vamos pescar. Seja não pescar, que a gente volte vivo. Amanhã a gente pesca de novo. É este tipo de homem que Jesus está procurando. E Pedro, ele vai ouvir da boca de um pregador, da boca do galileu: avança para águas mais profundas e lança as redes lá. Pedro poderia ter falado: Jesus, o senhor prega muito bem. Acabou um discurso aí maravilhoso. Mas te pescar deixa que é comigo, você não entende não. Nós pescamos a noite inteira. A noite inteira não tinha esse povão aqui, não tinha ninguém aqui. Aquele silêncio, só o barulhinho do mar. A gente foi onde tinha peixe, jogamos as redes. À noite os peixinhos sobem, não pegou nada.
agora é dia, já passou a hora da pescaria, esse povão aqui falando, né, menino correndo, olha lá. Acabou de estar um mortal ali no mar, olha lá, jovem. Estão brincando lá, estão no mortal. Esse auê que está aqui, é agora que não vai pescar, é nada, meu caro. Só que Pedro tem duas características que Deus gosta no coração de qualquer pessoa: a humildade e a obediência. Maria era humilde e obediente. Jesus se fez humilde porque obedeceu ao Pai até morte de cruz. Humildade e obediência atrai a graça de Deus. Pedro vai dizer, Pedro também é Pedro, né? Ele está um cutucãozinho. Pedro não é bobo não. Ele vai dizer assim: mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe por que muita gente não vê milagre na vida? Porque não quer lançar a rede. A pessoa quer que o peixe pule no barco. Deus é poderoso para fazer um milagre. Eu não posso fazer o milagre da pesca, mas eu posso lançar as redes. O que significa lançar as redes? Fazer o que eu posso, fazer o que me é pedido. Se vai pescar, se não vai pescar, se tem peixe, se não tem peixe, se vai encher o barco ou não vai encher, não cabe a mim, é ao Senhor. Eu faço a minha parte, e o que Ele me pediu, lança as redes. Pedro não é atrevido, e ele não pergunta: eu vou lançar, mas vai pescar? Ele é obediente, e ele lança as redes. Em atenção à palavra, eu lanço as redes. Fé na palavra. Qual palavra? A palavra que São Paulo vai dizer: o evangelho que vos preguei, que recebestes, e no qual estáis firmes, por ele sois salvos. Esta palavra teve crédito com Pedro. Essa palavra acha crédito em nós? O que nós lemos na palavra, nós fazemos, nós realizamos? Assim fizeram. Eu fico imaginando os outros pescadores, pessoal cansado, com o dedo cortado, com a linha, a anzol, a confusão toda, cheirando a minhoca. Pelo amor de Deus, não é assim? Fica que cheiro. Um minutinho só. O Simão, vem cá. Só um minutinho, viu, Jesus? Só um minutinho. Só nós dois aqui. Não é possível que você vai fazer uma coisa dessa. Nós estamos arrebentados, cansados, pescamos a noite toda, não pegou nada, já lavamos a rede, já limpamos o barco. Agora você vai agradar aí o pregador, vamos fazer tudo de novo? Pedro não sabia explicar. Por que Pedro foi de novo? Pedro apenas disse: talvez vocês não confiem nele, mas vocês confiam em mim. Pedro era como se fosse um líder. Ele tinha uma sociedade de pesca. Pedro era muito bem de vida. Vários pescadores trabalhavam para ele. Ele falou: vocês podem não conhecê-lo, mas vocês me conhecem? Conhecemos, Pedro. Eu já joguei vocês no mato? Não. Eu já brinquei com a cara de vocês? Não. A gente não pesca junto, não tem anos. Então me dê esse crédito. Vamos fazer o que ele está pedindo. Por que, Pedro? Não, porque eu não sei. Eu não sei, eu estou sentindo. Você entende isso? Sim ou não? Tem hora que a gente não entende, mas a gente sente o que deve ser feito. Vamos lá, vai, Pedro. Por você nós vamos. Mas se não pescou de noite, agora que não vai pescar nada. E o evangelho diz que apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam e quase que as barcas afundaram. Qual que é a pedagogia de Jesus? Sem mim, nada. Comigo, tudo. Pedro, você viu o que acabou de acontecer? O que Pedro deveria ter feito? Pelo menos o que nós faríamos? Pulado no pescoço de Jesus? Muito obrigado. É a nossa vida. Peixe para mim é vida. A gente vende, tudo que a gente tem a gente troca no peixe.
É no peixe que a gente compra comida, é no peixe que a gente compra os tecidos para fazer a roupa, é do peixe que a gente tira a tâmara, tira o vinho, tira a carne, tira o pão. Esse tanto de peixe é fartura para a gente. Pedro não faz isso. A hora que Pedro vê o milagre, ele entende que aquele homem não é apenas um pregador. Algo de sobrenatural aconteceu ali, é um milagre. É um milagre. E Pedro reconhece a sua pequenez. Afasta de mim, porque sou pecador. Eu quero destacar duas coisas importantes que não pode passar batido, meus caros. Lucas é muito inteligente, Lucas é médico. Então ele escreve com bisturi. O professor de Bíblia falava isso. Lucas escreve com bisturi. Ele é preciso. O evangelho que nós escutamos, no versículo 3, está escrito assim: subindo numa das barcas que era de Simão. Versículo 4. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão. Aí acontece o milagre. Depois do milagre, Lucas escreve: ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus. Antes do milagre, Simão. Depois do milagre, Simão, Pedro. Depois da profissão de fé, Pedro. Simão, Simão Pedro, Pedro. Quem é Simão? Pescador, cabeça pequena, horizonte curto, homem rude, nervoso, sem cultura. Simão Pedro, aquele que segue a Cristo, mas que continua com um gênio difícil. Pedro, o que aceitou a cruz, assumiu a missão. Então há uma pedagogia de Simão para Simão Pedro e para Pedro. Segunda coisa importante, Simão, quando chega para Jesus, e Jesus fala para lançar a rede, ele vai responder assim: mestre, trabalhamos a noite toda. Mestre é uma questão aqui, ó. Mestre, o que ensina, o que sabe, o sábio. Isso antes do milagre. Depois do milagre, ele não vai dizer: mestre, afasta de mim. Ele vai dizer: Senhor. Não é à toa que Lucas escreve isso, não. Há um Pedro antes, durante e depois do milagre. E é depois do milagre que Jesus vai dizer assim: não tenha medo, a partir de hoje você será pescador de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus é mais esperto do que pulga. Porque se eles acharam que o milagre foi a pesca milagrosa, eles estavam errados. O grande milagre foi a pesca de Jesus. E Jesus estava ali para pescar quem? Pedro, Tiago e João. Acabou que eles que caíram no anzol de Cristo. Só que há uma diferença gritante aqui. Quando você vai pescar peixe, você pesca peixe para ele viver ou para ele morrer? Para ele morrer. Você quer comer o peixe. Quando Jesus diz que nós seremos pescadores de homens, nós vamos pegar os homens para matá-los? Não, nós vamos tirá-los da morte para que eles tenham vida e vida plena. Quem quer essa vida? Jesus Cristo. Isaías, Paulo e Pedro. Repitamos. O que Isaías disse quando ele viu a glória de Deus? Estou perdido, tenho lábios impuros, estou no meio de um povo de lábios impuros. O que Paulo disse quando Deus o chama a ser um apóstolo? Eu não sou digno deste nome, porque eu perseguia a igreja de Deus. O que Pedro diz perante o milagre? Afasta de mim, porque eu sou pecador. Isaías, Paulo e Pedro são exemplos de cada um de nós que estamos nesta missa.
Apesar da fragilidade, o Senhor os chama para transformá-los naquilo de que Ele precisa. Quando Deus te chamar, e Ele já te chamou, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você fará com Ele. Ele vai te transformar, Ele vai te lapidar, Ele vai te capacitar. A atitude desses 3 homens nos convida a receber o dom da vocação e a não nos concentrarmos em nossos limites, mas manter os olhos fixos no autor da nossa fé. Aquela tempestade, Pedro está no barco. Aí Jesus vai andando sobre as ondas e os discípulos gritam: é um fantasma. Jesus fala: sou eu. Pedro vai dizer: se és tu, manda que eu volte ao encontro. Vem. Gente, Pedro era pescador. Todo pescador sabe que não se anda em água. Olha como que Pedro vai de Simão para Simão Pedro, Simão Pedro para Pedro. Ele começa a andar. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está andando. A hora que ele começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Quem confia em Deus andará sobre as ondas. Quem olhar para a sua limitação afundará. Então o sentido desse domingo é você olhar para Isaías, você olhar para Paulo, você olhar para Pedro e saber: Isaías não podia assumir a missão, Paulo era incapacitado, Pedro era menor do que deveria, mas os 3 aceitaram o quê? Se deixaram atrapalhar pela graça de Deus. Eles se deixaram trabalhar pela graça de Deus. E finalizo, meus caros, com as 2 maneiras que nós temos de seguir a Jesus. As 2 são belas, mas precisamos saber aonde estamos. Como que se segue Jesus? Da primeira maneira, estando no meio daquela multidão, indo até Jesus para ouvir a palavra e para comer o pão. Ouvir a palavra, comer o pão. Qual é a segunda maneira de seguir Jesus? Sendo apóstolo dele, pescador de homens, falando em nome dele, agindo em nome dele. Claro, a maioria das pessoas estarão seguindo Jesus no meio da multidão. As pessoas trabalham, as pessoas se casam, as pessoas passeiam, têm a sua vida, mas tem os momentos de Deus. Eu tenho fome de Deus, deixa eu ir lá comer da palavra, me alimentar da palavra, deixa eu ir lá me alimentar do pão eucarístico. Mas existem na igreja algumas vocações específicas, entre elas o sacerdote, que é aquele que vai deixar uma vida, entre aspas, normal, vai se consagrar ao Senhor para fazer as vezes dele, batizando, confessando, consagrando, pregando, ungindo, aconselhando, anunciando. Estes são os pescadores de homens. E falo para os que estão aqui, e falo para os que estão em casa. Há muitos adolescentes, e não são poucos, há muitos adolescentes e jovens que sentem no coração um chamado para saírem da multidão e para se tornarem pescadores de homens. A palavra que eu tenho para estes não é minha, é do próprio Senhor. Não tenhas medo. O medo paralisa. E se a igreja fosse uma barca furada, Deus não tinha nos convidado para estar nela. Se a igreja fosse uma barca furada, eu não estaria te falando que vale a pena ser padre, vale a pena ser um ministro do altar, vale a pena no coração da igreja fazer a diferença, porque nós estamos numa época difícil, nós vivemos tempos difíceis também para a igreja, e há 2 momentos que a igreja passou por tempos difíceis. Em um momento havia um homem, um frade chamado Lutero, Martinho Lutero. Num outro momento havia um frei chamado Francisco.
Os problemas da igreja ali estavam. Um resolveu sair e fundar a dele. Francisco teve uma visão onde Deus disse: reconstrói a minha igreja. Ele levantou a porciúncula, achando que era uma igreja de pedra, mas Deus falava com ele: a igreja, que nós sejamos um pouco Francisco de Assis. Não está bom? Faça a sua parte. Não fazem direito? Faça direito. Não ensinam a palavra? Ensine a palavra. Não tem devoção? Seja um devoto. Não adoram mais? Adore você. Nós devemos assumir a postura daquilo que deveria ser e que não é. E Deus vai nos completar com a sua graça. E com o Salmo, não poderíamos deixar de citá-lo, eu quero cantar como Davi, que nós possamos cantar como Davi. Completai em mim a obra começada. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Uma criança pequenininha foi num pé de mexerica, de tangerina, e pegou uma mexerica e tentou furar de todo jeito, não conseguia. Pai, começa do começo. O pai fazia um buraquinho, estava para ela. Ali ela enfiava o dedinho, tirava tudo. Essa criança cresceu, mas a oração continua a mesma. A tangerina mudou. Hoje são os problemas da família, os problemas de saúde, os problemas do casamento, os problemas da espiritualidade. Mas quando ele tenta resolver algo, ele não está dando conta, a oração dele continua a mesma. Ô meu pai, começa do começo. Começa que eu vou atrás. Começa que eu vou à luta. Esse tipo de gente que nós precisamos, meus caros. Que você tenha essa fé de pegar as dificuldades da sua vida, as limitações que são próprias do ser humano, a apresentar a Deus e dizer: começa que eu continuo. E quando você ver que a cruz pesa, reze o salmo desta missa: completai em mim a obra começada. Uma coisa eu vos peço, meu Deus, não deixes inacabada esta obra que fizeram as suas mãos. Que nós possamos sair da igreja hoje com uma ideia, que é vida. Eu preciso confiar menos em mim e confiar mais na graça de Deus. Porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque a sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Deus chamou Isaías, Deus chamou Paulo, Deus chamou Pedro. Hoje Ele chama a cada um de nós para sermos esse mundão de Deus, pescadores de homens. Não por nós, mas por Ele. Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por eles. Não tenhais medo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está na barca da nossa vida. E com Ele todo milagre é possível, é real e é lindo de se ver. O milagre que passa pela obediência e pela humildade de Isaías, de Paulo e de Pedro. E depois dessa lista, espero, lendo o livro da vida, que eu veja o meu nome, que eu veja o teu nome, uma vez que nós somos batizados e devemos ser no mundo sal, luz e fermento na massa. Que Nossa Senhora nos acompanhe, que Maria Santíssima possa abrir o caminho para passarmos. Onde Maria passa, nada embaraça, e que, como ela rogou pelas bodas de Caná, que ela continue rogando por cada um de nós quando faltar o vinho da fidelidade. Com Deus, o milagre sempre haverá de continuar se nós formos obedientes. Ora, se afastando da água para pescar homens, ora, colocando a água nas talhas para que o vinho não falte, ora, distribuindo pães, ora, curando os doentes, mas sempre falando de Deus.
Esta é a nossa missão e não podemos nos afastar dela, para não cairmos no erro que Paulo disse: se assim for, você estará abraçando a fé em vão. Que não seja assim com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie e que possamos confiar em Deus, que com Ele nós já somos mais do que vencedores. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E você que está conosco pelos nossos canais no YouTube, escreva aí agora: não tenhais medo, daqui para frente eu também serei um pescador de homens. Escreva esta ou qualquer frase que você ouviu durante esta pregação. Dê o seu like, aproveita que você já recebeu esta palavra de Deus e favorite o vídeo, que ajuda outras pessoas também a receber esta palavra. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu comentário. Depois eu quero ler o seu comentário. E envie este vídeo, esta pregação, a pessoas que você conhece, que você ama e que seria muito bom elas ouvirem o que nós acabamos agora de ouvir. Sejamos também apóstolos do Senhor, missionários da verdade pela internet, porque hoje os meios virtuais é o grande mar onde os evangelizadores também devem navegar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine na nossa missão de evangelizar. Que assim seja. Amém. Amém.